de assunto agora, porque o Brasil tem 6 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam nem trabalham. Isso é o que mostram indicadores do Ministério do Trabalho e Emprego que foram divulgados hoje. Esses 6 milhões de jovens correspondem a cerca de 18% dos 32 milhões de jovens nessa faixa etária. Sobre isso a gente vai conversar com o Rodrigo Dibe, ele que é superintendente institucional do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Muito boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, prazer falar com vocês. Prazer é nosso. É preocupante, né, saber que 6 milhões de jovens não estão nem na escola, nem trabalhando. A que a gente pode atribuir a isso? Quando a gente olha os dados, a tendência é que as pessoas indicam, né, que o jovem não quer nada com nada, que é uma geração que parece que não está fazendo nada. E não é verdade, porque quando a gente mergulha nesses dados, grande parte desses chamados nenéns brasileiros, né, que nem estudam e nem trabalham, são meninas, mulheres negras que têm filhos pequenos. Isso é um dado que o Ministério revelou. Isso mostra para a gente que é uma população que não é que não está fazendo nada porque não quer, é porque efetivamente faltam condições socioeconômicas para que elas possam ter oportunidade para se desenvolver, né? Então, eu costumo sempre dizer que é menos a gente falar sobre o nem, mas é o sem, né? O quanto que existe sim uma grande parcela da nossa juventude que não tem oportunidade de trabalho e que não tem oportunidade de estudar. Rodrigo, boa tarde, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Existe diferença, né, nesses dados entre homens e mulheres? Sim, né? Quando a gente olha, efetivamente, o Ministério não quebrou para nós de uma forma específica o percentual, mas a indicação é que você tem muito mais meninas, mulheres, né, que estão nesta condição de nem estudam nem trabalham do que meninos. E também dentro desse levantamento, Rodrigo, foi apontado, né, que cerca de 14% desses jovens, né, dessa faixa etária, eles estão ocupados. Eu queria que você explicasse, esse número se refere ao quê? A jovens que estão estudando e trabalhando ou só trabalhando? Quando a gente fala de ocupação, a gente fala de trabalho, né? Então, você tem hoje o indicador de jovens trabalhando no Brasil aumentou, então esse é um motivo para que a gente possa comemorar. Sim, né? Esse é um dado que ele tem um indicador de melhora, mas o que a gente também aqui no CIE, né, que a gente está olhando muito para a qualidade da inserção desse jovem, a gente vê que eles estão entrando em posições muito operacionais, muito administrativas, sem possibilidade de crescimento. Rodrigo, com relação a esses salários, né, pouco atrativos, o trabalho também, os setores, como você mesmo citou, eles são um fator desestimulante para os jovens continuarem visando a tecnologia que vem crescendo, as redes sociais também, outras possibilidades? Você tocou no ponto perfeito, sim, né? Porque quando o jovem ele vai para o mercado de trabalho formal e ele encara que 80, e o dado mostrou isso, né? 80% da juventude está em atividades operacionais ou com pouca complexidade, que elas estão mais expostas na atividade feita até a inteligência artificial. Quando ele olha para isso, o lugar onde ele está indo não está propiciando para ele desenvolvimento, crescimento, e salários baixos, né? Porque o número do Ministério do Trabalho também mostrou isso. Mais de 70% do jovem que está trabalhando acaba ganhando 1,5 salário, até 1,5 salários mínimos. Isso acaba sendo desestimulante para ele e também quando ele olha para as tentações laterais, né? A informalidade. Hoje você tem modelos de trabalho diferentes que não existiam antes. Então, efetivamente, você tem um cenário aí de quanto que esse jovem acaba optando por outras coisas, e é um caminho que aqui no CIE a gente olha com muito cuidado, né? Porque é a tentação imediatista, mas que não vai fazer ele construir uma carreira, né? Uma trajetória de médio e longo prazo. É um pouco isso também, né, que o levantamento apontou que os jovens estão entrando um pouquinho mais cedo no mercado de trabalho, mas justamente, né, não ficam muito tempo nesse trabalho por causa dessas outras possibilidades. Essa questão também deles estarem preocupados com estabilidade, ou então de fazer uma carreira, hoje vocês veem que isso não acontece? Uma outra pesquisa que a gente acabou de fazer, nós ouvimos 8.800 jovens com o Instituto Locomotiva, uma margem de erro de 1 ponto. Ela mostrou o contrário, que é uma juventude que está sim buscando trabalhos que, em primeiro lugar, garantam crescimento,
depois salário, em terceiro lugar ambiente, em quarto lugar ela quer lugares sólidos, o que mostra que sim, não é uma verdade que ela não quer ir para o mercado formal, ela quer, só que ela está mais criteriosa. Como a gente tem um novo mundo aí de possibilidades, esse jovem de hoje está comparando. Quanto que eu ganharia? Como é que seria a minha rotina? Como é que seria meu dia a dia se eu tiver um trabalho informal, plataformas digitais, aplicativos, versus eu ter um chefe, eu estar numa empresa. Então, hoje ele compara, né? Rodrigo, muito obrigada, viu, pela participação aqui no TJ Aparecida, nos ajudando a entender esse cenário dessa pesquisa que saiu agora com os dados do Ministério do Trabalho. Obrigada, viu? Uma boa tarde.